Em rota de colisão com o deputado federal Aécio Neves, o governador de São Paulo, João Dória, foi novamente enfático hoje ao reforçar que a posição do PSDB tem que ser de oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Nessa linha de pensamento, Dória voltou a cobrar que Aécio peça para sair do partido. Vamos assistir a um trecho. Em vista que o PSDB, na sua maioria, define que será um partido de oposição ao governo que aqui está, não cabe ao deputado Aécio Neves outra opção. Ou ele se incorpora ao PSDB e passa a fazer oposição ao governo, ou pede para se retirar e vai encontrar um campo, um partido, onde ele possa exercer o seu adesismo e exaltar Jair Bolsonaro, o bolsonarismo e as suas circunstâncias. E todos os demais que queiram também seguir dentro dessa linha. Apesar da ênfase na opinião sobre Aécio, o governador de São Paulo hesitou quando foi perguntado se a posição dele era um ultimato contra o deputado mineiro. Ele disse que era uma opinião pessoal e que é preciso esperar um posicionamento do presidente do partido, Bruno Araújo. Ontem, Aécio já tinha reagido a declarações de Dória e reclamado das ações do governador, afirmando que o PSDB não tem dono, que é lamentável que o governador de São Paulo demonstre tamanho desconhecimento em relação à realidade do seu próprio partido. O PSDB tem uma longa tradição democrática, construída muito antes de sua chegada ao partido e que não será sufocada por arroubos autoritários de quem quer que seja. O destempero do governador se deve, na verdade, à sua fracassada tentativa de se apropriar do partido, como ficou explicitado no jantar promovido por ele ontem, que tinha como objetivo afastar o atual presidente, Bruno Araújo, para que ele próprio assumisse a presidência do PSDB. São declarações do deputado Aécio Neves. E aí, Zé, clima tenso por aí, hein? Mas o Aécio Neves não está sozinho, não. Apesar de ter, sim, uma liderança aqui, o líder do PSDB na Câmara, o deputado Rodrigo de Castro, também veio a público dizer que o PSDB não vai para a oposição. E eu vou te dizer uma coisa, eu louvo muito a ida do João Dória para a política e esse esforço dele está tentando aí ocupar esse caminho do centro, essa avenida central, né, para que não fique aí dominada pelo PT. Eu acho bem melhor que seja ocupado por pessoas que racionalizam, pessoas que têm inclusive um estado como São Paulo a administrar, ou seja, conhece a consequência de cada ato impensado na direção de um país ou na política, do que nas mãos aí de aventureiros como o Partido dos Trabalhadores ou do Boulos, enfim, seria um segundo turno desastroso. Mas olha, o governador, ele assustou ali integrantes do PSDB, primeiro com a sugestão de afastamento do Bruno Araújo. O Bruno chegou no PSDB pelas mãos do João Dória. É tradição no partido de que quem está mais propenso a assumir a candidatura à presidência da República, que assuma a presidência, o diretório do PSDB, e no caso foi o João Dória. O Aécio Neves é minoria, mas ainda manda. E ainda a base do PSDB, inclusive político, não está querendo fazer oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Não adianta tentar entortar o partido. Quando se diz entortar, é forçar uma declaração que não é real. O PSDB tem, sim, pessoas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, tem muitos que são independentes e poucos que são adversários, ou seja, a oposição ao presidente Bolsonaro. O governador de São Paulo tenta montar uma frente anti-bolsonarista, que neste momento ainda está com o PT. O que destruiu essa possibilidade foi este acordo que levou para as presidências da Câmara e Senado, um conjunto de partidos, e com apoio do presidente Jair Bolsonaro. Então, eu acho bom mesmo que crie essa frente, mas eu estou achando difícil, por exemplo, o DEM e o PSDB entrarem nessa onda de oposição total ao governo. Diga, Fiuza. É porque a diretriz, a linha de ação do governador João Dória, aparentemente, é de uma oposição mecânica, né? Obsessiva. A qualquer coisa que venha do Palácio do Planalto, né? Foi o que nós vimos e eu fico à vontade para falar porque o Dória, no momento da tentativa de virada de mesa do caso Joesley, né, no governo Temer, o Dória teve uma outra posição ali. O PSDB foi bem desleal
em relação a aquele governo que era o governo de transição do Brasil, né, que iniciou essa agenda que está toda aí. E o PSDB viu aquela gritaria na mídia e quase todo ele debandou. Eu lembro do ex-presidente Fernando Henrique, que eu já elogiei aqui nesse programa sobre política monetária, uma coisa até mais importante, mas ali naquele momento o ex-presidente Fernando Henrique também pedindo renúncia. O PSDB foi para essa linha. E o João Dória, naquele momento, teve a postura mais responsável ali de esperar a investigação. Na verdade, sabíamos que era uma tentativa de virada de mesa e ele soube defender. A partir do bolsonarismo, ele fez esse cálculo. O senador João Dória ele é muito calculista. O calculismo em si não é um problema se você for for bom de cálculo, né? E se você não tiver, se você tiver responsabilidade nesse cálculo. Mas o cálculo do Dória passou a ser esse, quer dizer, o Alexandre Frota vira um dissidente contra o fascismo, fazendo aqueles discursos histriônicos, né, que o Bolsonaro genocida, e o governador Dória, o recebe de braços abertos e o prestigia no partido. Então, isso é um calculismo mal feito, né? Agora, em relação ao Aécio Neves, a gente sabe assim, até a denúncia, né, até o vazamento daquelas relações do Aécio Neves com Joesley Batista, a gente sabe que o Joesley Batista virou um corruptor, assumido por ele mesmo, né, da República quase toda, e virou também um facilitador, né? Então, assim, tem ações do Joesley Batista que estavam no âmbito de parcerias, até empresariais, e que é claro que a origem é desvirtuada, porque foi o lulismo que enfiou bilhões do BNDES naquele grupo, né, para cacifá-lo desta maneira assim biônica, né? Mas a partir dali aconteceram parcerias de todos os lados e o Aécio Neves caiu em desgraça quando vazou um áudio dele com o Joesley. Antes disso, o Aécio Neves tinha sido um bom governador de Minas Gerais. Talvez aí esteja algum respeito que ele ainda goze dentro do partido. Agora, o que me causa curiosidade, Vitor, é que nessa falsa ética da vacina, aí o Dória e o Aécio estão de mãos dadas, né? O Aécio Neves apareceu aí com um projeto que é de cassação de cidadania de quem não se vacinar, ou seja, de obrigatoriedade de uma vacina, sem nenhum dado científico da própria epidemia, e antes mesmo da vacina ter autorização até para uso emergencial, uma vacina experimental, como a gente sabe. Apareceu o Aécio Neves fazendo, né, indo exatamente na toada do João Dória, que falava sobre obrigatoriedade de vacina e tal. Então, eu não sei, aparentemente, o Aécio Neves está fazendo uma correção de rumo aí e o João Dória quer deixá-lo pelo caminho. Augusto. Quando foi descoberto o que aconteceu em Minas no governo Eduardo Azeredo, que em dezembro de 2005, quando ele era presidente do PSDB, presidente nacional, e o escândalo do Mensalão não parava de gerar manchetes e tal, eu escrevi que o PSDB deveria imediatamente afastar do partido Eduardo Azeredo e promover investigações, ao fim das quais se saberia se ele era culpado, então deveria ser reconduzido ao cargo, ou culpado, aí ele seria um caso de polícia, ou inocente, portanto, merecedor aí da recondução ao cargo. E disse, se não fizer isso, vai carregar esse esqueleto no armário pelo resto da vida. É o que aconteceu com o PSDB. No caso do Aécio, eu estava no exterior, eu tinha votado no Aécio, fui um dos 40 e tantos milhões de iludidos. Quando eu vi ouvi o áudio com a transcrição com a conversa dele com o Joesley, imediatamente eu fiz questão de interromper as férias para escrever um artigo dizendo, olha aqui, eu só conheci o médico, surgiu o monstro. Então eu me declaro enganado por um farsante, tá? Porque ao contrário dos petistas, eu não faço parte de rebanho.
eu não tenho sinuelos que me conduzam. Então, imediatamente, eu reconheci um meliante, que é o que ele é. E, de novo, o PSDB deve se livrar do Aécio para que não se repita o caso Eduardo Azeredo. O PSDB, como sempre, deixou para lá, né? Vamos tocando, vamos empurrando com a barriga, tal, deu no que deu. O PSDB ficou marcado como um partido que já não tem autoridade para criticar casos de corrupção. Agora vocês notam como as coisas não mudam no PSDB. O problema para o governador João Dória é a suposta tendência bolsonarista do Aécio, e só. Se o Aécio, como ele próprio declarou, disser que é contra o Bolsonaro, continua no partido. Se ele for eleitor do Bolsonaro, cabo eleitoral, ele sai do partido. Quer dizer, não tem nenhuma importância a questão ética ou os crimes de que o Aécio é acusado. O governador de São Paulo não tem nada a dizer sobre isso. Ninguém no PSDB vai levar isso em conta. Depende da posição em relação às eleições de 2022. Não é uma questão moral. É por isso que o PSDB vai ficando parecido com o PT. Oceana. Eu ia falar exatamente isso aí que o Augusto falou. O PSDB vai se encaminhando aí cada dia mais parecido com o PT, até na sua própria relevância, né? A relevância hoje do PSDB, claro, obviamente continua sendo aí um partido grande, mas a relevância junto ao público, junto à sociedade, a conexão em relação às políticas, né, que são colocadas aí à nossa mesa e não aos políticos, essa conexão com a sociedade já não existe mais e já há algum tempo. Então, nesse mundo hoje que a gente vê, né, dessas seitas políticas para todo lado, a gente vê que hoje o anti-bolsonarismo se tornou aí um braço até do próprio petismo, né? E o PSDB não está se livrando muito dessa peste aí de estar caminhando para a insignificância, como o PT hoje já caminha aí a passos largos e quase lá, né, na insignificância. Essa fala aí do governador de São Paulo, né, que voltou a cobrar a saída do deputado Aécio, isso aí só mostra que realmente o que Augusto disse, tem que ser contra o Bolsonaro. O problema que eu vejo, Vitor, é que o Bolsonaro hoje a sociedade acordou para políticas, né? Obviamente que existem aqueles que vão sempre rezar a cartilha do Bolsonaro como político, mas o brasileiro está aprendendo a colocar as políticas na frente dos políticos. E se em 2022 aparecer outro candidato que tenha uma agenda liberal econômica, que tenha uma agenda de defesa das liberdades civis, de defesa da Constituição, esse candidato, se não for o Bolsonaro, ele vai entrar em conexão com a sociedade, porque a sociedade agora aprendeu, ela sabe qual é o caminho e vai confiar naquele político que vai defender as suas prioridades, né? Aí a gente pode entrar em outras pautas, né? Armamento, aborto, mas principalmente uma agenda liberal que traga o real progresso para o Brasil. Então, o PSDB hoje, ele não é um partido de oposição ao Bolsonaro. O PSDB virou um partido de oposição a uma agenda liberal importantíssima para o Brasil.